Olá, VIPs, tudo bom? Está chegando o Retiro 2013. E aí, como é que está a expectativa no seu coração para esse retiro? Meu nome é Gabriel Aquino dos Santos e nós vamos passar alguns momentos juntos, alguns encontros antes do retiro e serão momentos de reflexão, onde nós vamos conversar sobre temas básicos antes do retiro 2013. Você precisa saber de algumas coisas antes de chegar naquele lugar. E algo que eu quero já deixar bem claro é o seguinte: algumas pessoas, ao assistirem o vídeo, vão imaginar e vão pensar: ele está querendo aparecer, está querendo se mostrar para as pessoas, está querendo se promover, querendo dar uma de pastor. A intenção não é essa. Repreenda esse pensamento no seu coração e abra sua mente para o que vai ser dito aqui, porque são temas importantíssimos para o seu crescimento espiritual, para que você chegue lá naquele lugar cheio do Espírito Santo. Você não espere chegar lá para tentar buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo lá, mas quando chegarmos lá, você já esteja completamente transbordante da presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu já começo fazendo uma oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento queremos te pedir, Senhor, a tua orientação, a tua direção para o que vai ser dito aqui. Que em nome de Jesus, Pai, as pessoas, os jovens que irão assistir esse vídeo, Pai, que eles possam ser impactados pela tua palavra, que essa palavra possa ser bênção na vida deles e que possa, Senhor, ser usado como instrumento para crescimento na vida deles, para que eles sejam ricamente abençoados e cheios do teu Espírito Santo, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse encontro nós vamos tratar sobre alguns temas. E eu gostaria de começar perguntando a você: o que é o retiro para você? É bem óbvio que você já ouviu falar sobre algumas coisas que irão acontecer naquele lugar. Já ouviu falar de festas, já ouviu falar de brincadeiras, momentos de lazer. Mas o mais importante é a sua vida espiritual, é a busca a Deus naquele lugar. Isso é que fará toda a diferença na sua vida, tanto lá como do lado de fora. Então, o objetivo desses momentos de reflexão é justamente preparar você para, ao chegar naquele lugar, você já estar cheio do Espírito Santo. Nós vamos conversar sobre alguns temas, e um deles hoje é o pecado, e o outro tema de hoje é a oração. Vamos começar com um texto que se encontra em Romanos, capítulo 5, no verso 19. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler um outro texto que se encontra no livro de Romanos, ainda no capítulo 6, no verso 12, que diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é o pecado? Bem, pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que entristece ao Pai, tudo aquilo que nós fazemos contrário à sua palavra. E o pecado teve origem lá no início, bem antes de Adão. Na verdade, o pecado surgiu no coração de Satanás, Lúcifer, quando esse encheu seu coração e pecou contra Deus. Mas a Bíblia diz que, por causa da desobediência de um, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da obediência de um, a saber, o Senhor Jesus Cristo, esse pecado foi retirado do mundo para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E será que você tem pecado? Será que eu tenho pecado? Pois bem, vamos passar agora ao texto de 1 João, que está no final da sua Bíblia, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, no verso 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Agora vamos ao texto de João, capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pecado, queridos, é algo que gera o afastamento entre você, entre mim e Deus. Quando nós pecamos, quando nós desagradamos ao Senhor, nós estamos nos afastando dele. E é importante que vocês entendam algo. Muitas vezes, nós fixamos muito a nossa mente, o nosso olhar nos pecados visíveis, aqueles que nós podemos enxergar nas pessoas, como roubar, matar, se prostituir. Mas muitas vezes, o que destrói a vida de muitos cristãos é o pecado que está aqui dentro, que as pessoas não conseguem observar. Esse pecado, principalmente, gera o seu afastamento de Deus. E algo que nós aprendemos aqui, que é importantíssimo, antes de você chegar naquele lugar, é que você reconheça que você é pecador. Você reconheça que tem pecados e que você confesse. Que você diga para Deus detalhadamente o que você tem feito de errado e que você precisa melhorar. Então, em nome de Jesus, que você possa confessar tudo aquilo que tem te afastado de Deus, para que Ele possa te limpar, te purificar de toda a impureza, até mesmo para as suas orações serem ouvidas. Porque como Deus vai ouvir as suas orações se você está tão afastado dele através do pecado? Então, eu gostaria de te dizer algo. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que ele se manifestou para que o pecado não tenha domínio sobre nós. E ele é o nosso Senhor, e não o pecado é o nosso Senhor. E nós obedecemos ao Senhor Jesus e não ao pecado. Então, como é que eu posso me livrar desses pecados? Como saber o que fazer para me livrar dessas coisas que têm me afastado de Deus? Só há uma maneira: orando e confessando ao Senhor tudo que você tem feito de errado. Eu também erro, eu também peco. Muitas vezes eu preciso me derramar na presença do Senhor para confessar tudo aquilo que eu tenho feito de errado, pecado contra Ele. E outro tema importante que eu gostaria de falar também é sobre a oração. Vamos ao livro de Daniel rapidamente. Daniel no capítulo 9, no verso 4, diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja o que diz no começo: e orei ao Senhor. E aí no verso 20 diz, olha o que diz o verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim te declarar. E agora, veja comigo o verso 10, o capítulo 10, no verso 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha, entenda algo importantíssimo. Existe o reino espiritual, existe o mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar. E muitas vezes você pensa que as suas orações não são ouvidas, mas acontece muitas vezes o que aconteceu com Daniel. Não estou dizendo que acontece todas as vezes, até porque eu não tenho base bíblica para te afirmar isso. Mas em alguns casos eu tenho certeza que quando você coloca o seu joelho no chão para orar, Deus já envia a resposta, mas a guerra espiritual para que a sua oração não seja respondida. Então continue crendo, continue orando
Mesmo Deus sabendo o que se passa no seu coração, Ele quer que você coloque para fora tudo aquilo que tem te afastado dele, que você, a partir do momento que confessar os seus pecados, pare de praticá-los. Ou seja, se aproxime de Deus e faça a vontade dele. Porque aqui nós observamos um detalhe importantíssimo. Daniel sabia que Deus era onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabia o que estava no coração de Daniel, mas aqui diz que Daniel começou a orar. E o texto diz que a partir do momento que Daniel começou a orar, a resposta veio. Então Deus quer ouvir a tua voz. E esse tema é importantíssimo, para que você chegue naquele lugar e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, afaste-se do pecado, abandone o pecado que não tem domínio sobre a sua vida. E em nome de Jesus, seja uma pessoa de oração. Ore ao Senhor, tenha prazer em orar, peça ao Espírito Santo auxílio para que você possa orar da maneira certa, porque isso também é bíblico. E em nome de Jesus, que você possa ser abençoado por essa palavra. Tenha seus momentos a sós com Deus, dedique meia hora, 1 hora, coloque um louvor, leia a palavra, ore ao Senhor, tenha o seu momento de intimidade com o Senhor, porque isso te ajudará com certeza. Quando você chegar naquele lugar, todos verão a presença de Deus em você. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que essa palavra possa fazer efeito, Senhor, um efeito necessário na vida desses jovens que estão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, possamos ser uma geração diferente, uma geração que não tenha medo de ser diferente do mundo, Senhor, para que possamos impactar as vidas que estão aí fora sedentas pela Tua palavra. Senhor, nos ajude a nos afastar dos nossos pecados, Senhor. Tudo que te desagrada possa sair de perto de nós e que nós possamos parar de praticar aquilo que te desagrada. Que possamos ser pessoas de oração, pessoas que orem, que clamem, que supliquem a presença do Deus Todo-Poderoso e temos certeza que o Senhor irá nos ouvir. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Amanhã estaremos no nosso próximo momento de reflexão, falando sobre outro tema importantíssimo, sobre o Retiro 2013. E em nome de Jesus, seja diferente. Mostre que você é crente. Que Deus te abençoe.